E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos estudar sobre evolução. Isso mesmo, evolução. E se você nasceu depois dos anos 90, 2000, quando a gente fala evolução, a gente já imagina uma coisa. Isso mesmo, Pokémon. Ou se você é mais otaku e gosta muito de animes, você também pode lembrar de Digimon. Mas meio que tem algumas coisas parecidas, que a evolução é um processo de transformação, mas não que vai deixar uma coisa muito simples, mais complexa, mas que vai simplesmente se transformar. E tudo conta como evolução. Tipo assim, às vezes, algum organismo muito complexo pode se tornar mais simples com o passar de milhões de anos. E isso também é evolução, porque ele se transformou. Então, na aula de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre isso, como que essa teoria surgiu. E essa aula vai ser baseada no PET 6, na primeira semana. Nesse PET, a gente vai fazer um vídeo para cada semana. Por isso, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo. Vamos lá? Então vamos lá, Evolução. O que acontece? Antes, no começo, as pessoas tinham uma grande influência da religião e muitos acreditavam que na teoria do criacionismo. O que acontece? Que tudo foi criado por Deus e que tudo é igual desde o princípio da criação, desde Gênesis até hoje. Isso a gente chama de fixismo, que as espécies são fixas, são iguais e nunca mudam. Então tudo tem ali a tudo é feito ali a partir de Deus e que Deus criou todos os animais, tais como nós os conhecemos hoje, e assim eles estão até hoje. Por quê? Porque a Europa, onde que as leis e toda a ciência era desenvolvida nos séculos 16, 17, 18, e ela é bem relevante até hoje, tinha muita influência da religião cristã. Praticamente toda a Europa era cristã, com a religião católica ou protestante. Então, por isso, e tudo ali era orientado de acordo com a fé cristã, com a Bíblia. E tudo que estava na Bíblia era inquestionável. Só que tinha um problema. As pessoas começaram a se desenvolver, as cidades, a expansão, as grandes navegações, e com isso começaram a encontrar fósseis. Fósseis de animais que nunca foram vistos até então. Então, da onde saíram esses fósseis? Como que eles surgiram? Problema 2. Com a descoberta de animais congelados no Ártico. Isso mesmo. Animais que se pareciam muito com animais existentes, mas que eles eram diferentes também. Ossos da megafauna aqui na América. Então, eles também eram parecidos com animais existentes, mas eles não eram animais existentes. Então, como, da onde que saíram esses fósseis, tudo isso, as pessoas começaram a pensar, gente, então as espécies não eram sempre iguais. Nem sempre foi igual. O que era no passado deixa de existir. Então, os animais agora não são os mesmos. Por quê? Como que isso é possível? Então, essa ideia de fixismo, de que todas as espécies eram iguais desde o começo do mundo até hoje, ela foi deixando de existir. Ela foi perdendo seu valor, ficando cada vez mais fraca. Então começaram a surgir novas hipóteses ali. As pessoas começaram a pensar novas coisas para explicar o que estava acontecendo, por que essas espécies sumiram, por que novas espécies apareceram. Então, mais uma vez, o dedo divino, que é Deus, como fazia uma espécie de punição. Algumas espécies eram castigadas e outras espécies deixavam de existir para dar origem a novas espécies. Por exemplo, a Arca de Noé. As espécies que Deus quis salvar, ele colocou na arca. Aquelas que ele não quis ficaram mortas, no dilúvio e se afogaram.
Então Deus assim moldava a terra de acordo com o que ele queria. Ele dava origem a novas espécies e castigava outras com a extinção. Então assim, uma espécie surgia e ela vivia por um tempo e depois ela ficava extinta, ela sumia. E aparecia mesmo, tá, gente? As pessoas acreditavam que as espécies surgiam e desapareciam. E surgiam de qualquer lugar. Surgiam mesmo. O que ficou bem famosa foi a teoria da geração espontânea, que as espécies, elas apareciam, assim, do nada surgiu uma espécie. Como ratos surgiam dentro do cereiro de milho, né? Alguns animais surgiam no pântano, o sapo surgia do barro, então as moscas surgiam da carne em decomposição. Tinha até mesmo uma receita. Se você quiser fazer ratos na sua casa, você pega roupas velhas com um pouco de grãos e em alguns dias vão nascer ratos dali, vão surgir. Essa é a teoria da geração espontânea, que as espécies elas surgiam assim, como mágica. Só que ela não explicava aqueles animais que eram parecidos com os de hoje, mas que não eram iguais. Então começou a ganhar força na Europa a teoria do transformismo, que as espécies se transformam. Isso não explicava completamente, mas já era um começo, né? Já tinha ali uma ideia. O francês Georges-Louis Leclerc, ele quem colocou alguma dessas ideias em exposição de que as espécies se transformavam. Mas ele não tinha muitas respostas. Como isso acontecia? Onde isso acontecia? De que jeito isso acontecia? Então, muitas dúvidas continuavam, mas já era um começo. Antes, aqui nós temos exemplos das borboletas. Uma borboleta surgiu e ela permanecia igual até hoje. Isso é o fixismo. No transformismo, uma borboleta podia dar origem a duas borboletas, porque elas se transformavam de maneiras diferentes aos pouquinhos até mudar completamente. Então veio aí o Jean-Baptiste Lamarck com muitas ideias de evolução. As primeiras ideias. Algumas pessoas acham que ele era completamente errado, chamando até mesmo de burro, mas a verdade é que ele foi muito importante, porque ele trouxe ali grandes ideias. E uma delas que ele acertou muito bem foi de que o meio ambiente causa essas transformações. Então, ponto para o Lamarck, um brinde a você, você é foda. Mas aí ele começou a trazer outras ideias que poderiam fazer sentido naquela época, mas hoje não. Uma delas é a lei do uso e desuso. O que acontece? A espécie ela existe. Ela usa algumas coisas, algumas partes do seu corpo. Isso ela passa para as novas gerações. Mas aquelas partes que ela não usa, ela não passa. Essas partes caem, somem, e ela não passa para a nova geração. Foi por isso que a cobra não tem pé, porque ela não usou mais os pés. Então os pés caíram e ela não passou essa informação para a próxima geração, então os seus filhos nasceram sem pés. É essa a explicação. As girafas também, né? O que acontece? Se você usa muito uma parte, se você se esforça nessa parte do seu corpo, ela vai se desenvolver mais. Então, o que acontece com as girafas? Tinham folhas lindas nos altos das árvores, folhas bonitas e viçosas que chamavam a atenção das girafas. Então, elas esticavam o pescoço para conseguir alcançar. Fizeram tanta força esticando o pescoço que o pescoço ficou grande. E aí as suas filhas também nasceram com o pescoço grande. Essa é a segunda lei dele, né? A lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Se ele adquiriu essa nova função, um pescoço grande, o seu filho nasce com um pescoço grande. Se ele perdeu as pernas, o seu filho nasce sem as pernas. Assim a evolução acontece.
Assim, os animais vão se transformando com o tempo. Eles vão usando partes que vão se transformando e eles vão deixando partes que não usam para trás e, com o passar dos anos, uma espécie que era de um jeito fica de outro. Mas não é bem assim. Então, o que acontece? Essas gerações vão se transformando, mas algumas coisas vão perdendo, outras coisas vão se ganhando, e isso não é meio muito bem o que acontece. Porque isso dá a entender de que isso meio que se entende-se, né? Que o animal pudesse escolher. O animal quer e ele vai fazer. E isso vai se transformar. Mas não, isso já está escrito nos genes. Isso não pode ser mudado. Então não dá. Meio como se você quisesse mudar a cor do seu cabelo e de repente você ia conseguir mudar. Ou se você quisesse esticar o seu braço e você ia conseguir. Então, isso não está em você. Isso não está nos organismos vivos. Isso não é da vontade deles. Isso acontece. Mas ele não sabia explicar como isso acontece. Mas entenda, na teoria de Lamarck, é isso. Na teoria de Lamarck, é como se os organismos tivessem vontade própria e eles quisessem modificar. A planta é verde porque ela quis. O cacto tem água porque ele quis viver no deserto. Não, isso não acontece. Por isso, imagine você, se você quiser mudar a cor dos seus cabelos, você não vai conseguir mudar com a força da mente. Você vai ter que ir no salão e pintar o cabelo. Se você quiser treinar alguma coisa, isso não vai mudar. Então viemos aí o nosso querido Charles Darwin, que ele fez uma gigantesca viagem no mundo todo. Ele esteve em todos os continentes, a bordo do Beagle. Um barco dele tinha nome de cachorro, então é isso aí. E ele conseguiu observar muitas coisas, fósseis de animais parecidos, algumas estruturas muito semelhantes entre as espécies. Uma coisa que ele observou muito bem foram os tentilhões, que são pássaros das ilhas de Galápagos, e ele observou que todos eles eram muito parecidos, porém muito adaptados para cada ambiente onde eles viviam. Então ele começou aí a escrever a teoria da seleção natural. O que acontece? Os indivíduos da mesma espécie têm diferenças. Eu fiz um vídeo, o continente Gaia, vou deixar linkado aqui em algum lugar, explicando muito bem sobre a seleção natural. O que acontece? Os indivíduos têm diferenças na mesma espécie. Você não é igual a todos os seus amigos. Um é um pouco mais alto, um é um pouquinho mais baixo, tem a pele mais clara, o outro tem a pele mais escura, o outro tem um cabelo de um jeito. Então, todo mundo é humano, mas todo mundo é diferente, é único. E aí o segundo ponto, todo organismo tem capacidade de se reproduzir. Se ele perdesse essa capacidade, ele já teria sido extinto. Então, para a espécie prosperar, ele tem que ter capacidade de se reproduzir. Então, o que acontece? Aqui nós temos como se fosse um filtro, um funil. Muitas espécies, muitos filhos nascem e nascem diferente. Você é diferente dos seus irmãos. E o que acontece? Vai ter uma pressão seletiva, como predação, competição e doenças que vão matar muitos organismos. Isso acontece em todas as espécies. Nem todos os indivíduos que nascem vão chegar à fase adulta. Esses que chegam à fase adulta são os mais adaptados. Mas essa adaptação não precisa ser gigantesca. O cara é um super-herói que consegue voar, viver no frio do gelo ali, né? No Alasca, no Ártico, consegue nadar em profundas distâncias no mar.
Não, não é isso. Essas adaptações têm que apresentar uma pequena vantagem, qualquer vantagem. É aquele negócio. Se você e seus amigos encontram uma onça, você não precisa ser a pessoa que corre mais rápido, mas você tem que correr mais rápido que o último. Você não precisa ser o mais esperto, mas você tem que ser um pouquinho mais esperto que o último. Aí assim você vai ser selecionado pelo ambiente. E existem várias coisas. Como eu disse, a predação, a competição e doenças selecionam, mas o clima também seleciona. Se vem um inverno muito forte, aqueles animais e organismos e plantas que não conseguirem sobreviver ao frio vão morrer. A vegetação também. Se o animal vive na floresta e de repente essa floresta some, ele também vai sumir junto, a não ser que ele consiga se adaptar a viver na cidade. Temperatura. A temperatura influencia a vida de muitos organismos. Então, se ela muda, alguns organismos também vão ter que mudar. Alguns organismos vão ter que mudar? Não, isso é Lamarck, né? Alguns organismos vão sofrer pressão. E aqueles que já tinham condições para sobreviver a essa temperatura vão ficar vivos. Aqueles que não tinham vão ser extintos. Hábitos alimentares. Se um organismo come uma única planta e essa planta ela acaba, então o organismo também vai ser extinto. Então, o que define isso, né? O ambiente onde o organismo vive. E não é o mais forte, não é o mais esperto, mas o mais adaptado. Aquele que apresentar as condições mais adaptadas para viver naquela região, esse organismo vai ser selecionado. Assim, durante milhões e milhares de anos, o organismo mais adaptado vai sendo selecionado e vai se transformando entre as gerações um pouquinho. Mas isso vai dando origem a novas espécies e dando origem a novos indivíduos, com um melhor grau de adaptação. Mas lembrando, isso leva milhares ou milhões de anos para acontecer. É isso aí, pessoal. Tchauzinho. Agradeço a todos vocês que puderam assistir. Deixem as dúvidas nos comentários. Podem me mandar, tá bom? Eu vou fazer o possível para responder cada um de vocês. É isso aí.